1 Reis, capítulo 19, versículos 15 a 21. Glória a Deus. Deus tem um chamado para nós, sim ou não? E esta mensagem eu quero falar sobre isso, respondendo ao chamado de Deus. 1 Reis, capítulo 19, versículos 20, do 15 ao 21, diz assim: O Senhor disse: volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azeel como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não se beijaram. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois, e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias e disse: deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. Eliseu voltou, apanhou as suas parelhas de bois e as matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao seu povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou seu auxiliar. Amém? O texto que nós lemos está falando da chamada do profeta Eliseu. Eliseu foi chamado por Elias. Ele passou a ser profeta no lugar de Elias após a sua subida aos céus, como nós conhecemos o texto. Ao longo da Bíblia nós vemos que Deus chama pessoas comuns para realizar propósitos extraordinários. Não só Eliseu, como o apóstolo Paulo, como o apóstolo Pedro. Deus sempre chama pessoas, às vezes comuns, para fazer coisas extraordinárias. É por isso que nós precisamos estar atentos ao chamado de Deus, aos sinais de Deus. Porém, esse chamado não acontece por acaso. Antes de serem usados por Deus, essas pessoas demonstram fidelidade. Mesmo elas sendo comuns, essas pessoas demonstram fidelidade, essas pessoas demonstram discernimento e disposição para fazer. Observa bem que todos aqueles que Deus chama, essas 3 condições, elas sempre acompanham essas pessoas. Elas têm uma fidelidade na igreja, ela tem uma fidelidade com a finança da igreja, ela tem uma fidelidade em discipular, ela tem uma fidelidade em evangelizar, ela tem discernimento daquilo que está sendo pregado, ela tem discernimento daquilo que Deus está falando, e por fim, ela tem disposição para obedecer. Porque às vezes não é só entender, é nós obedecermos aquilo que o Senhor está falando. Então, quando Deus levanta uma pessoa, como Ele sempre faz, sempre chama pessoas comuns para um projeto extraordinário. É por isso que você nunca pode se colocar como inferior. Humilde sim, mas não inferior. Humilde no sentido de reconhecer que Deus é aquele que comanda a sua vida. Humilde é reconhecer que você, sem Ele, não é nada. Mas você tem que saber que a partir do momento que você tem um chamado de Deus, Deus ele pode te usar de forma extraordinária. Esses sinais você precisa entender. Em 1 Reis capítulo 19, que nós lemos, encontramos o chamado de Eliseu. Enquanto trabalhava no campo, Deus os escolheu para suceder Elias. O que Eliseu estava fazendo? Arando terra, mexendo com gado, um serviço aparentemente comum. Um serviço que hoje, muitas vezes, nós nem encontramos mais. Essas pessoas que puxam boi no arado. Mas era um serviço da época. Talvez não era dos melhores, mas Eliseu,
estava ali fazendo alguma coisa. Um homem simples, um homem humilde, amém? Mas ele estava sempre em atenção ao chamado de Deus. A maneira como Eliseu respondeu ao chamado nos ensina importantes lições sobre como reconhecer a direção de Deus. Nós vamos aprender aqui nesta lição como nós reconhecermos a direção de Deus e nos preparar para cumprir o seu propósito. Nós vamos aprender 3 atitudes que marcaram a vida de Eliseu. Nesse texto que nós lemos. 3 atitudes que marcaram a vida de Eliseu e que também devem marcar a sua vida, devem marcar a minha vida, devem marcar a vida daqueles que realmente sentem que tem um chamado do Senhor no seu coração. A primeira atitude que eu quero trazer para os irmãos é as oportunidades vêm para quem já está comprometido em dar o seu melhor. O que nós vemos aqui? Eliseu estava fazendo alguma coisa. Ele estava trabalhando. Ele estava arando terra. Ele estava ocupado. Ele não estava deitado na rede. Ele não estava descansando, despreocupado, esperando cair na mesa do governo. Não, eu vou receber o Bolsa Família e está tudo certo. Tem pessoas que vivem do Bolsa Família. Tem pessoas que vivem de uma renda do governo. Não querem trabalhar, não querem disponibilizar em fazer alguma coisa, não tem vontade de crescer na vida, não tem vontade de ganhar uma vida melhor, de ter uma vida melhor. Ela fica estagnada. Ela não toma uma atitude. Eliseu, ele nos mostra que ele aproveitou esta oportunidade, porque ele já estava comprometido. Antes de Deus nos promover para algo maior, ele observa a nossa fidelidade. Ele observa a sua fidelidade naquilo que já está nas suas mãos. Eliseu era fiel ao seu trabalho. Ele arava a terra, possivelmente dos seus pais. Ele trabalhava, ele era fiel àquilo ali. Então Deus não vai chamar ninguém infiel. Deus não vai chamar ninguém despreocupado. Deus está com os teus olhos sobre a terra. E Ele está à procura dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a primeira atitude que nós vemos aqui foi de fidelidade. Ele se comprometeu em dar o seu melhor. Então Deus falou assim, esse homem serve para mim. Esse Eliseu, eu vou chamar ele, vou colocar ele no lugar de Elias. Porque esse rapaz aí é diferente. Em que Eliseu foi comprometido? Primeiro, fidelidade nas pequenas responsabilidades. Às vezes, irmãos, muitas pessoas têm vontade de fazer a obra de Deus, mas quando é atribuído a ela fazer algo, entre aspas, parece insignificante na igreja, essa pessoa não tem disponibilidade. Ela acha difícil. Às vezes acha difícil limpar a igreja, às vezes acha difícil cuidar da salinha, às vezes acha difícil ajudar no encontro, às vezes acha difícil de fazer as coisas que parecem ser, né, entre aspas, parecem ser pequenas, mas tudo aquilo que nós fazemos com fidelidade, Deus sempre pode te promover a fazer algo extraordinário. Amém? Deus trabalha assim, Ele está em busca dos verdadeiros adoradores, aleluia. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito, está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículo 10. Então, se nós somos fiéis ao Senhor naquilo que parece insignificante, Deus pode te promover. Eliseu era fiel naquilo que ele estava fazendo. Ele arava a terra, foi fiel. Deus o promoveu a ser o quem? O profeta daquela nação. O homem que recebia de Deus e falava para as pessoas. Porque Eliseu tinha um coração fiel às pequenas coisas, as coisas, entre aspas, parecendo significantes. Antes de sermos chamados para uma grande missão, Eliseu, ele demonstrava fidelidade no seu trabalho diário. Deus está olhando o que você está fazendo. Deus está olhando o que eu estou fazendo. Deus está prestando atenção nas suas atitudes. Deus está prestando atenção nos seus pensamentos. O quanto você se preocupa com a casa de Deus. O quanto você se preocupa com o evangelho. O quanto você se preocupa com aquela pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, pastor, mas é uma pessoa tão insignificante. Aquela pessoa dá muito trabalho, não compensa eu ir lá falar com ela. É aí que você se engana. É aí que você se engana. Quando você se disponibiliza com fidelidade em cumprir o chamado do Senhor,
para fazer a obra do Senhor e levar o evangelho às pessoas que você pensa que é insignificante, são as pequenas coisas que nós estamos falando aqui. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Se você for fiel em uma alma, Deus pode colocar você a ganhar 100, 200, 300 almas para o Senhor. Se você é fiel no seu dízimo, talvez você, pastor, mas é muito pouquinho que eu ganho. Se você for fiel no pouco e confiar que o Deus dessa obra não deixa te faltar nada, Ele vai te suprir a sua necessidade e vai aumentar o seu salário, vai aumentar os seus ganhos, porque Ele é fiel, aleluia. Tudo aquilo que nós fazemos com sinceridade, com fidelidade, leva a nós a granjearmos muito mais. Porque o mesmo Deus de Elias, Deus não mudou. Antes de ser chamado para uma grande missão, Eliseu demonstrava fidelidade no seu trabalho diário. Deus observa a nossa fidelidade nas pequenas coisas, antes de confiar responsabilidades maior. Outra coisa que nós aprendemos aqui, dedicação e excelência no trabalho. Ele estava arando terra, com certeza. Se Deus o escolheu ele pela sua fidelidade e pelo seu agir nas pequenas coisas, Deus também escolheu ele pela sua excelência. Ele era excelente naquilo que ele fazia. Deus estava observando. Mesmo que o trabalho parecia insignificante, arar terra, mas ele fazia com amor, fazia com dedicação. Da mesma forma é hoje. Tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor e fazemos com muito amor, com muita dedicação, eu garanto para você que Deus está vendo e Deus vai te promover. Deus sempre promove aqueles que são fiéis à obra. Deus sempre promove aqueles que têm excelência no seu trabalho. Faz com dedicação, faz com coração, faz como se fosse para Ele mesmo. E a Bíblia diz ao contrário. Faça como se estivesse fazendo para Deus, né? Tudo aquilo que você vai fazer para alguém, ou até para o seu patrão, esse versículo que enquadra ali, você está trabalhando lá na sua empresa, não faça como você estivesse fazendo para o seu patrão. Faça como estivesse fazendo para Deus. Aleluia! E Ele vai te honrar. Ele vai multiplicar o seu salário. Ele vai abençoar a sua casa. Louvado seja Deus. Tudo quanto te vier às mãos para fazer, faze conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Deus quer te usar aqui. Deus quer que você seja ágil aqui. Eliseu estava trabalhando com empenho quando recebeu o chamado. Eliseu, a Bíblia incentiva a dedicação e a excelência em tudo aquilo que nós fazemos. Excelência. Diga comigo, excelência. Pastor, mas é muito fraco esse negócio. É muito pouco. A empresa é muito pequena. O patrão parece que vive no mundo da lua. Agradeça a Deus por aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Faça como se estivesse fazendo para Deus. Porque Deus pode te abençoar de uma tal forma neste lugar que até o seu patrão vai ser abençoado. Não foi assim como José? José do Egito chegou lá, preso, né? Prenderam José lá na prisão, um homem insignificante, mas José lá na prisão, ele fez tudo com excelência. Tudo aquilo que estava no coração de José, ele praticou lá na prisão também. Ele praticou tudo com excelência. E Deus, vendo o coração de José, o exaltou a governador do Egito. E ele trouxe toda a sua família para o Egito, se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. Por quê? Porque José também, ele trabalhava com excelência, ele fazia tudo com excelência, ele não fazia como se fosse para o faraó, ele fazia como se fosse para o próprio Deus, o Deus de Israel. Irmãos, está na nossa mão a palavra. E tem que estar também no nosso coração. Quando nós praticamos a palavra do Senhor, como ela está sendo dita hoje, e nós fazemos tudo com amor, com dedicação, pode ter certeza, o tempo de Deus chegará para a sua vida. Amém? O tempo de Deus chegará para a sua vida. Outra lição importante que nós aprendemos: Deus honra os que têm propósito e firmeza. Diga comigo, propósito e firmeza. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis,
e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Nada é em vão. Estava ali Eliseu trabalhando, achando que era em vão, mas não era. Né? Ele estava ali arando terra, de repente chega Elias e chama ele, joga a capa sobre ele, para suceder, para ser o profeta daqui para frente. Por quê? Porque ele estava agindo da forma que nós estamos falando, com excelência, colocando tudo aquilo, toda a sua força, toda a sua dedicação na obra do Pai. Aqui na obra do Pai dele, depois na obra do Pai Celestial. Amém? Quem vive com propósito e perseverança pode ter a certeza de que Deus vê e valoriza o seu trabalho. Deus está vendo o seu trabalho. Deus está vendo a sua dedicação, como nós estávamos cantando aqui. Deus está vendo o seu choro. Deus está vendo a sua persistência. Deus está contemplando tudo. Ele não abandona os seus filhos. Somente seja fiel no pouco, que no muito Ele vai te colocar. Não desanimes por aquilo que as pessoas estão fazendo com você. Às vezes te deixaram triste, às vezes deixaram abalada, mas entenda, na pedra que te jogaram, dessa pedra você pode construir uma muralha, aleluia, que nunca mais vai ser atingido você. Creia nisso, faça, como diz aquele ditado, faça das pedras, vou inventar o ditado, escada para você subir para o céu. Faça das pedras como algo para a sua construção. Não use as pedras para te ferir. Não use as pauladas para te ferir. Use as pauladas para fazer o vigamento da casa. Leva tudo para o lado bom. Quando nós estamos com o coração cheio de amor, cheio de alegria, você não consegue ver essas coisas de outra forma. Como Davi. Quando Davi viu aquele gigante, ele falou assim, quer saber de uma coisa? Quem é esse incircunciso aí? Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Olha que coragem. Todo mundo tremendo de medo. O Israel todinho tremendo de medo. Quem vai enfrentar esse homem? Quem vai enfrentar esse homem? Aí de repente chega alguém lá. Já ungido por Deus, viu? Não esqueça disso. Já estava ungido por Deus para ser rei, mas ainda não era rei. Ungido para ser rei, mas ainda era... Ele apacentava as suas ovelhas, as ovelhas do seu pai. Aqui, vou abrir um parênteses. Aqui nós aprendemos uma lição muito importante. Davi, depois que ele foi ungido a rei, ele poderia ter subido o nariz, empinado o nariz e falado assim, rapaz, não vou mais cuidar das ovelhas, não. Eu agora sou rei. Eu fui ungido a rei. Eu vou cuidar de ovelha, coisa nenhuma. Eu vou agora andar perto do rei lá. Quem sabe, qualquer hora eu posso dar uma facada nele, mato ele, já tomo o trono. Não era assim que os reis faziam antigamente? Sempre matava para tomar o trono. Mas Davi não. Davi continuou o seu trabalho humilde, sendo fiel nas pequenas coisas, sendo fiel naquilo que Deus já tinha colocado nas suas mãos. Muito depois, Deus o colocou como rei. Mas é por isso que quando ele chega diante do Golias, ele tinha sua convicção, porque Deus já tinha ungido. Deus já tinha colocado uma certeza no coração de Davi. Ei, você vai ser rei. E quando Deus colocou essa certeza no coração dele, tudo aquilo que ele pensava, imaginava e falava, tinha um direcionamento de Deus, tinha uma força que vinha de Deus. Ele não ficava abalado com as pequenas coisas, muito menos com as maiores, no caso do gigante Golias. Ele chegou e falou assim, quem é você? Quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Da mesma forma, nós precisamos enfrentar os nossos problemas. Você tem que olhar para a dificuldade que você está enfrentando e dizer, quem é você, dificuldade? Quem é você para afrontar o meu Deus? O meu Deus é mais poderoso do que isso que estão falando de mim. O meu Deus é mais poderoso e eu vou vencer esta guerra. Eu vou vencer esta batalha. Eu vou dar a volta por cima, aleluia. Convicção. Você não pode enfrentar o inimigo, a adversidade, com as suas próprias forças. Você precisa enfrentar aquilo que está à sua frente, entendendo que quem mora dentro de você, quem habita dentro de você, é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Pastor, e como que eu sinto isso? Aí que está o detalhe. É quando você ora todos os dias. Grave isso aqui, orar, diga comigo, orar todos os dias.
mas não falha um. Todos os dias, ore, clame, e a sua oração não deve ser como aquele fariseu: ó Senhor, tu sabes o quanto eu sou fiel à tua casa. Não tem lá a oração da Bíblia? Tu sabes o que eu sou dizimista, que eu sou ofertante, eu sou um homem bom, eu faço bem para as pessoas, eu sou um cara. E tem aquele outro, um pobre, ajoelhado, lá no cantinho do salão, e dizendo: Pai, eu tenho vergonha até de olhar para cima. Eu estou usando aqui minhas palavras. Eu tenho vergonha até de olhar para cima. Eu sou um falho, eu sou um pecador. Eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua misericórdia. Qual foi a oração que Deus ouviu? A oração daquele que se humilhou na presença de Deus. Oração de humilhação, de reconhecimento de quem Deus é, de reconhecimento daquilo que Deus já fez na sua vida. Às vezes, irmãos, me corrija se eu estiver mentindo. Às vezes, nós passamos por um problema, que todos nós passamos, e às vezes ele vem assim para dar aquela chacoalhada na gente, né? E aí nós esquecemos de tudo aqui de bom que Deus já fez. Nem era para você estar aqui, né? Mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar as mãos eu vou abençoar. Às vezes você precisa lembrar desse cântico. Nem era para você estar aqui. Nem era para eu estar aqui. Não é qualquer luta que vai tirar eu da presença de Deus. Não é qualquer vento que vai balançar-me. Eu estou firme no Senhor. Aleluia. Nós precisamos ser abundantes na obra do Senhor. Porque nunca será em vão, nunca foi, nunca será em vão aquilo que nós fazemos na casa do Senhor. Quem vive com propósito e perseverança pode ter certeza de que Deus vê e valoriza o seu trabalho no nome de Jesus. Eliseu foi encontrado trabalhando, sendo fiel, perseverante em sua missão. Eliseu não estava parado na sombra. Deus continua, querida, procurando pessoas com a mesma característica. Deus continua procurando pessoas com empenho, com dedicação, com coragem, com vontade. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Deus espera isso, querido. Aleluia. Segundo lugar, para experimentar aquilo que Deus tem preparado, é necessário reconhecer e responder aos sinais que Ele nos dá. Olha bem, para experimentar aquilo que Deus tem preparado para você, é necessário reconhecer e responder ao quê? Aos sinais que vêm do céu. Cuidado com os sinais. Preste atenção nos sinais. Quando nós vemos o tempo escurecer, o que nós falamos? Está vindo chuva. Não é verdade? É simples. Quando nós vemos uma ventania, um redemoinho, vixe, vai destelhar a casa. São sinais. Quando nós vemos lá a conta chegando perto do vermelho, está ficando vermelho, é um sinal. Sim ou não? Nós entendemos os sinais? Quando Deus está nos falando, será que nós estamos observando os sinais? Versículo 19 diz assim: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 aparelhos de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sobre ele a capa. Aí está o sinal. Se Eliseu não soubesse o que significava o lançar a capa, talvez ele poderia pegar aquela capa. O que está acontecendo? Está jogando essa capa em mim? Né? Poderia ter ignorado. Uai, Elias, para que isso, Elias? Estou arando a terra, estou com calor. Você me joga uma capa ainda? Mas não. Ele sabia os sinais. Ele entendia os sinais. Aleluia. Eliseu estava atento aos sinais do céu. Quando Elias jogou a sua capa nele, imediatamente ele entendeu o significado disso. Primeiro significado: a capa representava o ofício profético de Elias. A capa representava o ofício profético de Elias. Então, quando Elias jogou sobre Eliseu a sua capa, Eliseu já entendeu: ei,
ele está me convidando para ser profeta. Ele imediatamente entendeu, ao lançar a capa sobre Eliseu, ele estava identificando-o publicamente como seu sucessor. Quando Elias lança a capa sobre Eliseu, Eliseu entendeu, ele está me chamando para ser o seu sucessor. E por que ele sabia disso? Porque, com certeza, ele já tinha estudado sobre isso, com certeza Deus já tinha orientado ele sobre isso, como que os profetas agiam, o que significava a capa do profeta. De fato, muitos milagres haviam acontecido através de Elias, com a sua própria capa, ele usou a sua capa para fazer alguns milagres. Então Eliseu não teve dúvida. O gesto aqui simbolizava um chamado para abandonar a sua antiga vida e dedicar-se ao serviço de Deus. Eliseu entendeu na hora. Eu agora estou sendo promovido de arador de terra para ser profeta na nação de Israel. Ele entendeu os sinais do céu na sua vida. Aleluia! A verdadeira capacitação não vinha da capa. É bom nós sabermos disso. A capa não tinha nenhum poder. Não vinha da capa, mas do Espírito de Deus. Do Espírito de Deus, que posteriormente repousaria sobre Eliseu. Aquilo foi apenas um sinal, mas a capa em si não tinha poder. Quem deu para ele posteriormente poder foi o Espírito Santo para dar continuidade àquilo que Elias fazia. Tanto é que lá na frente, nesse mesmo texto de 2 Reis, nós vamos ver qual foi o pedido que Elias fez. Qual foi o pedido que Eliseu fez? Eu quero a porção dobrada de Elias. Se você for ver os textos, realmente, ele fez exatamente o dobro de milagres do que Elias fez. Porque ele recebeu o Espírito Santo de Deus. Ao compreender o sinal de Deus, Eliseu tomou uma decisão imediata. Qual foi a decisão que Eliseu tomou quando ele entendeu o sinal? Deixou a sua antiga vida para trás e seguiu quem? Elias. Ele seguiu Elias. Ele deixou tudo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas antigas já passaram e eis que coisas novas surgiram. Às vezes, Deus te chama, às vezes Deus te dá o sinal, você entendeu o sinal, mas você não quer largar a vida antiga. Tem pessoas que quer continuar praticando as duas coisas. Um pé no mundo e um pé na igreja. Um pé no mundo e um pé na igreja. Quando nós recebemos o sinal de Deus, o chamado de Deus nas nossas vidas, nós precisamos abandonar a velha vida. Porque se Deus te chamou para uma coisa nova, é porque tem coisa melhor. Não é só nova, é melhor, é abundante, é o dobro. Foi isso que Deus fez com Eliseu. Deus o abençoou de uma forma extraordinária, porque ele entendeu o sinal de Deus. Ele tomou uma atitude imediata: Senhor, esse é um sinal do céu para a minha vida. Eu agora não serei mais um arador de terra, eu vou ser um profeta de Deus na nação de Israel. Ele agiu, ele tomou uma decisão, aleluia, uma decisão. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, o apóstolo Paulo. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Deus. Aleluia! Larga as coisas passadas, agora vamos avante, vamos andar com Cristo. Eliseu fez questão de queimar o passado, abrindo caminho para o novo de Deus na sua vida. Ele queimou, a Bíblia diz que ele queimou o arado. Ele cozinhou ali o boi, fez um churrasco, fez um cozido, não sei, e deu para a sua família, porque ele colocou no seu coração: eu agora sou um novo homem, eu tenho um chamado, eu vou viver o melhor de Deus, aleluia. Isaías capítulo 43, versículo 19 diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam do passado, vejam, estou fazendo coisas novas, ela já está surgindo, vocês não perceberam, até no deserto vou abrir um caminho, e riachos no ermo, aleluia.
Se eu entendo o chamado, se eu entendo o sinal, você entende que Deus está te chamando, você entende que Deus está falando com você, não tenha dúvida de tomar uma decisão imediata. Faça como Eliseu fez, tomou uma decisão imediata. Eclesiastes capítulo 7, versículo 10 diz assim: não diga, porque os dias do passado foram melhores do que o de hoje, pois não é sábio fazer tais perguntas. O passado nunca é melhor, sempre o presente é melhor. Lucas capítulo 9, versículo 62 diz assim: Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Não olhe para trás. Eliseu tomou uma decisão: não vou arar terra mais, eu vou ser profeta. Você precisa tomar uma decisão hoje: não vou ficar mais no mundo, não vou praticar mais o pecado, não vou mais entristecer o Espírito Santo. Eu quero alegrar o meu Jesus, eu quero glorificar o meu Jesus, não quero viver nessas práticas mundanas. Eu vou servir a Deus, porque é dele que vem a minha vida, é dele que vem o meu socorro, é dele que vem a minha esperança, é dele que vem, aleluia, tudo aquilo que eu preciso para viver melhor nessa terra. Só ele pode te dar. Só ele pode melhorar, só ele pode expandir, só ele pode multiplicar, só ele pode fazer coisas extraordinárias, aleluia. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias e disse: deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Disse: e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias, pelo que eu te fiz. Olha que interessante, ele pediu ainda alguma coisa. Isso nos ensina outra coisa. O que nos ensina aqui nesse texto? Eliseu entendia muito bem o significado de honrar pai e mãe. Ele não saiu seguindo o profeta sem antes despedir do seu pai e da sua mãe. Aqui nesse contexto, está mostrando para mim que ele honrava os seus pais. Ele honrava as suas mães. No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra e que o Senhor teu Deus te dá. Honra o teu pai e a tua mãe, aleluia, aleluia, porque é isso que vai fazer você prosperar aqui na terra. Provérbios capítulo 4, versículo 1 e 2. Olha que texto maravilhoso. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. Ouça a instrução do seu pai. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem as minhas instruções. Logicamente que o texto de Provérbios está nos levando a entender que esse pai é um pai que realmente tem um compromisso com a palavra de Deus. Se você talvez é um filho que o seu pai não tem ainda um compromisso com a palavra de Deus, você precisa ouvir seu pai, mas você precisa passar pelo filtro da palavra de Deus, porque o maior pai não é o pai terreno, o maior pai é o pai celestial, aleluia. Se o seu pai terreno estiver de acordo com o pai celestial, está tudo certo. Se ele não estiver, você como filho amado, obediente, vai levar o seu pai a entender o verdadeiro sentido de um pai, que é o pai celestial. E aí você vai colocar as coisas em ordem. Amém? Ah, mas o meu pai, ele não serve a Deus. Ele está me aconselhando que eu tenho que casar de novo, arrumar outra mulher. Errado. Meu pai está me aconselhando para eu tomar 10 latinhas de cerveja durante um churrasco. Não vai. Porque isso não é mandamento de Deus. Não significa que todo conselho do pai você precisa ouvir. Conselhos bons. Conselhos que te levam a adorar a Deus. Está entendendo? Está entendendo? Ah, pastor, se eu tenho que honrar o pai e mãe, então tudo que ele falar, está falado. Não. O pai maior é o pai celestial. É ele que tem a verdadeira correção, a verdadeira palavra. Se você hoje é um filho que serve a Deus e seu pai ainda não serve a Deus, você precisa buscar em Deus sabedoria para ensinar o seu pai os caminhos do céu. Mas nunca desonre ele. Nunca desonre. Ame ele como Cristo amou a igreja. Aleluia. Perdoe ele pelo fato, às vezes, dele te humilhar, às vezes. Mas lembre, Deus sempre te honrará se você colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E até mais coisas ele vai te acrescentar. Para nós concluirmos, meus irmãos, Eliseu, por 3 vezes foi testado para ver seu nível de determinação. Por 3 vezes ele foi testado. Quando nós olhamos os textos
em 2 Reis capítulo 2, Elias disse: vou a Betel, Jericó e ao rio Jordão. Nas 3 vezes Eliseu dava a mesma resposta de determinação. Porque Elias tinha dito para Eliseu: olha, se você quer a porção dobrada, você precisa olhar, estar atento ao momento em que eu vou ser levado aos céus. E naquele momento, se você observar e estar atento, alguma coisa vai acontecer ali. E ele não saiu de perto de Elias. Ele não saiu de perto de Elias. Por 3 vezes ele foi testado. A primeira vez é de Gilgal para Betel. Está lá em 2 Reis capítulo 2, versículo 2. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram para Betel. Olha só, Deus testando ele. Deus testando Eliseu para ver se ele estava realmente focado no chamado. A segunda vez foi de Betel para Jericó. 2 Reis capítulo 4, capítulo 2, versículo 4. Então Elias disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor e tua alma vive, não te deixarei. Assim vieram a Jericó. E a última vez foi de Jericó para o Jordão. Está lá em 2 Reis capítulo 2, versículo 6. Elias então disse: fique-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim ambos foram juntos para o Jordão. Eliseu não desapegou de Elias, porque ele entendeu o chamado, ele entendeu o sinal. E às vezes Deus lança sobre nós uma promessa, Deus fala conosco, Deus lança para nós um chamado. Vamos usar a expressão aqui: Deus lança a capa sobre você, e você, depois disso, passa pelos testes do Senhor. Aqui Eliseu passou pelos testes do Senhor por 3 vezes, porque ele precisava ver Elias subir. Por 3 vezes o próprio Deus, usando o próprio profeta Elias, falando para Eliseu: Eliseu, fica aqui que eu vou ali. Fica aqui que eu vou ali, fica aqui que eu vou ali. Mas Eliseu estava atento, porque ele sabia se o dia que ele largasse Elias, poderia acontecer aquilo que estava esperando. Ele ia subir e ele ficar sem o milagre. O que a Bíblia fala? Que quando eles estavam perto, de repente, um redemoinho, uma carruagem de fogo e um grande redemoinho, Elias subiu aos céus. E lá de cima, a capa de Elias caiu. Quem que pegou a capa? Eliseu. Estava atento ao chamado. E é isso que eu quero dizer para nós nessa noite. Vamos ficar de pé. Fique atento ao chamado. Fique atento ao chamado. Fique atento àquilo que Deus está fazendo. Não dê ouvido às fofocas. Não dê ouvido às falácias. Dê ouvido àquilo que Deus tem para você. Amém? Todos nós aqui temos um chamado de Deus. Talvez você está passando pelo processo de Eliseu. Talvez você esteja arando terra ainda. Talvez você esteja fazendo algo que no seu coração está achando pequeno. Mas lembre-se, seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Seja fiel no pouco, que no muito o Senhor te colocará. Quando chegará esse muito, pastor? Vamos explicar isso aqui. Quando chegará esse muito do Senhor? Ah, querido, a Nova Jerusalém está chegando. A Nova Jerusalém ali, a Bíblia fala que as ruas são de ouro, as águas são cristalinas. Ali nós receberemos uma coroa da vida eterna. Ali nós receberemos, aleluia, a vida que nós tanto almejamos. Seja fiel hoje. Seja fiel na igreja hoje, seja fiel no seu trabalho hoje. Fale de Jesus para as pessoas. Ore, busque ao Senhor constantemente. Seja fiel hoje, porque um dia chegará em que nós também seremos lançados para cima. Não sei se é numa carruagem de fogo ou se é no redemoinho, mas nós seremos lançados para o céu. A Bíblia diz que vai ser no abrir e piscar de olhos. O Senhor soará sua trombeta, e aqueles que estiverem vivos, os teus corpos serão transformados.
aqueles que estiverem mortos serão ressuscitados, aleluia, e nós vamos encontrar com Ele. O grande dia chegará, o grande dia chegará, aleluia. Sede fiel hoje, sede fiel no pouco, continue arando a sua terra, continue fazendo aquilo que você está fazendo. Deus está vendo, aleluia. Deus está contemplando a sua lágrima, o seu choro, a sua dificuldade, a sua luta. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele não te abandona, Ele está com você, Ele está com a sua família, Ele está com você, aleluia. Vamos louvar o Senhor. Santo.